Oi, meus amores, bom dia. Tô gravando então aqui a correção de uma prova para que vocês possam então retomar o conteúdo para quem for realizar aí a avaliação de recuperação, ok? Só chamar a atenção porque existem algumas diferenças, né? Alguns pequenos detalhes entre algumas questões de acordo com a turma, né? Ela não foi aplicada na íntegra entre as turmas, mas como proposta de retomada, né, de revisão de conteúdo para que vocês possam estudar. Então fica esse arquivo aqui para que vocês tenham em mãos, ok? Então segue lá. Nós temos aqui essas 6 estruturas, né, nessa primeira questão, e vocês deveriam correlacionar essa coluna, essa primeira coluna, com a segunda, onde aparecem os nomes, ok? Bom, então, só para a gente fazer um feedback aí, né, algumas considerações com relação a essa estrutura. Então, deixa eu ir dando uma retomada aqui com vocês. Olha só, quando nós observamos aqui essa primeira estrutura, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Identificar a cadeia principal. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter com relação à escolha da cadeia, ok? Nós sabemos que uma das regras, né, a primeira regra que a gente estudou, foi justamente de escolher a maior cadeia carbônica possível, né, a maior sequência carbônica possível. Nesse caso aqui, a gente tem mais duas coisas para levar em consideração, que é a presença do OH, desse grupo funcional, e ainda a presença de uma dupla. Então, nós devemos ficar atentos que, ao selecionar a cadeia, obrigatoriamente, nós vamos passar por esse carbono, onde o OH está ligado, seguindo, então, até a ligação dupla. Então, essa aqui é a seleção correta da nossa cadeia principal, ok? Bom, uma vez selecionada a nossa cadeia principal, nós vamos dar o nome para essa estrutura. Nós observamos aqui a sobra de um carbono, né? Tem um carbono que ficou de fora da cadeia principal, lembrando que a gente faz um movimento único, né? Nessa sequência aqui do início ao fim, nós conseguimos selecionar a cadeia principal, mas ficou sobrando esse carboninho, que é o que a gente chama de uma ramificação ou um radical. Para a gente dar um nome para essa ramificação, assim como a cadeia principal, a gente tem que ter em mãos, ou na verdade em mente, a nossa tabelinha de prefixos, né? Tanto o nome que a gente atribui para o número de carbonos, quanto o tipo de ligação e também de acordo com a função. Bom, essa então é a nossa tabelinha, né? O modelo que nós utilizamos para dar o nome para qualquer estrutura orgânica. Então, uma vez que nós selecionamos a cadeia principal, nós vamos unir essas 3 informações: o número de carbonos, o tipo de ligação e a função orgânica a qual pertence. Por enquanto, nós só trabalhamos com essas, né, que foi o conteúdo da nossa avaliação, mas esse mesmo roteiro ele serve para qualquer outra função orgânica que a gente ainda não tenha visto. O que vai mudar é simplesmente o final do nome, dependendo do grupo funcional. No nosso caso aqui, álcool, enol e fenol são aqueles grupos que possuem OH, correto? E os hidrocarbonetos só possuem carbonos e hidrogênios. Então, de acordo com o tipo de função da presença de um grupo funcional, a gente vai ter uma terminação diferente, mas a organização ela é igual para qualquer estrutura orgânica. Além, então, da nossa cadeia principal, nós podemos ter ramificações ou radicais, né, que é o que acontece ali na primeira estrutura. E para dar um nome para essa ramificação, para esse carbono que ficou sobrando, nós vamos observar o quê? A nossa tabelinha, né, o número, de acordo com o número de carbonos, qual é o nome que a gente atribui. Então, se tem um carbono, mete. E como ramificação, a gente acrescenta no final sempre il ou ila, que é uma outra possibilidade. Ou seja, um radical com um carbono, nós vamos chamar de metil. Um radical com 2 carbonos, etil. Com 3, propil. E assim por diante, ok?
Quando nós tivermos repetições, então algo que aparece mais de uma vez, né? Seja ligação, seja o grupo funcional, ou as próprias ramificações. Então, quando algo se repete, eu tenho 2 vezes o radical metil, por exemplo. Ao invés de escrever metil, metil, não sei o que lá, a gente escreve dimetil. Quando essa ramificação, ou enfim, a ligação, essa repetição aparece no número de 2 vezes, ok? E assim sucessivamente. Tri, tetra, penta, hexa, ok? E só também para a gente reforçar aqui, toda vez que nós tivermos a necessidade de indicar a posição de alguma coisa, seja de dupla, seja de ramificação, seja do grupo funcional, nós vamos fazer essa indicação por números. Então, os números servem para indicar a localização, a posição de alguma coisa, não quantidade. Quantidade, a gente usa prefixo, certo? Bom, então bora lá. Quando nós identificamos essa estrutura aqui, selecionamos a cadeia principal, nós já podemos dizer, inclusive, que essa estrutura A aqui, com relação à função química dela, deixa eu tentar ampliar um pouquinho. Com relação à função química dela, ela é um álcool, ok? Por que ela é um álcool? Porque ela tem um OH ligado em carbono saturado. Essa é a definição de um álcool. Como é que fica o nome, então, para essa estrutura? Nós observamos aqui a presença dessa ramificação, lembrando que para dar o nome eu recorro à tabelinha, um carbono match, como é um radical, e o no final. Então, começo aqui pelo metil. Metil o quê? 1, 2, 3, 4, 4 carbonos, but. Tem uma ligação dupla em, e ainda tem o OH. Então, temos ainda a presença do OL. Eu já estou deixando separadinho justamente para a gente colocar as posições. Quem é que tem preferência com relação à posição? Existe uma hierarquia. Sempre a preferência vai ser do grupo funcional sobre a insaturação, que é a ligação dupla ou tripla, sobre a ramificação, ok? Então, se nós tivermos essas 3 coisas, como aconteceu aqui nesse exercício, qual deles tem a preferência, né? Por começar pelo lado mais próximo? Vai ser a função. Então, esse é o meu carbono número 1. O OL fica no número 1. Seguindo aqui, ó, 1, 2, 3. No número 3, eu tenho pendurado o radical metil, assim como é a posição onde inicia-se a ligação dupla. Aí vocês iriam observar, né, procurar pelo nome correto aqui nas nossas alternativas, e aí vocês vão observar o quê? Ó, 3-metil, 3-butém, 1-ol. E aí tinha que ficar bem atento, porque aqui nas alternativas, aquela que se encaixa, que seria a última, mas aqui eu tenho 3-ol, e não é 1-ol. Por isso, aqui não vai nada, ok? Não dá pra gente associar. Vamos pro segundo, então. Na segunda estrutura, nós temos aqui um anel aromático, correto? Um anel aromático, que está representado aí por essa bolinha no meio, a gente pode substituir essa bolinha no meio pelas 3 duplas intercaladas, ok? Isso aqui é um anel aromático. E quando o anel aromático, ele possui um OH ligado, ou mais, né? Como aqui a gente tem 2, mas basta ter um OH ligado ao anel aromático que a gente passa a ter como função um fenol. Então, vejam que na primeira alternativa nós tínhamos um álcool, porque o OH estava ligado a um carbono saturado. Aqui o OH está ligado a um anel aromático. Então, aqui nós temos um fenol. Bom, para dar o nome para esse fenol, então a gente tem, né, algumas possibilidades. Eu vou já trabalhar de acordo com o que apareceu aqui para gente, que é chamando a cadeia aromática de benzeno, que é como ela é conhecida, e o grupo funcional do álcool, né, somente o OH a gente chama de hidroxila, ou, na hora de dar nome,
que é hidroxi. Então, eu tenho 2 vezes o hidroxi, por isso que aparece dihidroxi. Aqui, como juntou o nome, ele suprime a letra H, ok? É como se eu estivesse escrevendo assim, ó, dihidroxi. Mas quando a gente junta, né, essa palavra, então o H cai fora, ok? Então, dihidroxibenzeno. Lembrando que benzeno é o nome desse nosso anel aromático, ok? Posições, qualquer uma delas, né? Seria o primeiro, então 1 e 2. Aqui eu não fui muito feliz na minha posição dupla, né? Que na verdade a dupla ficaria aqui, como elas estão em ressonância, né? Mas só para não confundir vocês, deixa eu reescrever aqui. Porque quando a gente faz só a bolinha ela tá representando essas 3 ligações duplas intercaladas. É sempre uma sim, uma não, né? Então elas ficam andando dentro desse anel. Mas só pra gente poder deixar aqui, ó, igualmente as posições 1 e 2 vão ficar aqui também correspondentes a essa ligação dupla. Então eu vou reorganizar aqui, ok? Mas é isso aqui. Então, 1, 2, dihidroxibenzeno, que nós também poderíamos chamar de hidroxifenol, porque o OH com o benzeno eu já chamo de fenol, então eu poderia chamar de hidroxifenol, por exemplo, tá? Mas nas opções que nós tínhamos aqui, nós temos o 1, 2 dihidroxibenzeno. Então aqui sim a gente consegue correlacionar. É o B. Partindo para a próxima, novamente, nós vamos encontrar aqui o fenol, ó, OH ligado ao anel aromático. Então, novamente, nós temos um fenol. E aí, para dar um nome para esse fenol? Bom, agora nesse fenol, a gente tem uma ramificação que ela é um pouquinho diferenciada, né? Ela é mais complexa. Deixa eu colocar ele aqui. Bom, percebam que existe uma representação um pouquinho diferente aqui, né, essas linhas, mas é só para representar a projeção, então só para reforçar, é para dizer quando uma ligação está para frente, está para trás, tá? Mas não interfere em nada com relação ao nosso raciocínio. Vocês podem reescrever essa molécula assim, ó, não tem problema nenhum, ok? Bom, já sabemos que a nossa estrutura principal, né, nós vamos ter aqui um fenol. Ok? Isso aqui é um fenol. Opa. Ó. E aí nós temos essa ramificação, que é uma ramificação com 4 carbonos. É um único grupo com 4 carbonos. Quando nós temos um grupo com 4 carbonos, é but. Então esse vai ser o radical butil. Só que ele não é um butil que a gente chama de normal, porque ele não está esticadinho com os 4 carbonos, né, alinhados. Ele está ligado por esse carbono aqui, que considerando somente a ramificação, ele é chamado de um carbono terciário. Ele é terciário porque eu estou ignorando a cadeia principal, certo? Estou olhando só para a ramificação. Se eu peço para vocês classificarem os carbonos na cadeia, esse carbono seria chamado de quaternário porque ele está ligado a 4 carbonos, ó. Aqui a gente tem um carboninho, certo? Mas na hora de dar um nome para a ramificação, eu desconsidero a cadeia principal, eu olho só para a ramificação. Por isso que ele é chamado de um carbono terciário, na hora de dar um nome para ele. E aí, então, ele é conhecido como terquibutil, justamente por isso. É um butil, é um radical com 4 carbonos, só que ligado pelo carbono terciário, ok? Bom, terquibutil é a minha ramificação e a minha cadeia principal, fenol.
que também poderia ser escrita como hidroxibenzeno. Então, a gente vai ver quais as opções que a gente tem ali. Faltou nós confirmarmos aqui a questão da posição, ó. Posição número 1, onde está o OH, e eu sigo, ó, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, tanto faz, mas o fato é que nós teremos aqui o 4-terquibutilfenol. E aí, nós vamos observar se existia a possibilidade de nós relacionarmos aqui as duas colunas. Nós temos um aqui bem próximo, ó, 3-butilfenol. Tem dois erros aqui, né? Um com relação à posição, que não seria 3, é 4. E também porque a gente não pode deixar escrito apenas butil, porque na verdade ele é o terquibutil. Então aqui também não iria nada, ok? Na outra estrutura, deixa eu pegar mais uma folhinha aqui. Na próxima estrutura, nós também vamos selecionar a cadeia principal. Essa daqui tá mais simples, né? Então já ficou mais fácil aqui da gente visualizar. Vou dar os nomes, eu tenho o grupo funcional e tenho novamente uma ramificação. Ramificação com um carbono. Só pra gente também já classificar como a gente fez nos outros, ó. Ele é um álcool, né? Porque tem um OH ligado em carbono saturado. Então, ele é um álcool. Selecionada a cadeia, eu tenho essa ramificação com um carbono metil. Ok? Cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, vai lá, olha na tabelinha. Lembrando que para a prova a gente precisa saber, né? 5 carbonos pente. As ligações aqui dentro são todas simples, portanto, eu uso AN. E como tem um OH, termina com OL. Então, é pentanol. Vamos às posições. A preferência é o lado mais próximo do OH. Como para ele tanto faz, porque ele está exatamente no meio, então eu vou começar também por aqui, para que seja o caminho mais próximo também da ramificação, ok? Então, a ramificação ela fica com a posição 2 e o OH está na posição 3. Então, eu escrevo assim, 2-metil, 3-pentanol. Ou poderia também escrever assim, 2-metil, pentan, 3-ol. Tanto faz, ok? Bom, procurando então se a gente consegue correlacionar, nós temos aqui 2-metil, 3-pentanol. Ok? Exatamente o que a gente precisa. Aqui. Na próxima cadeia, aqui na E, novamente nós temos um álcool, ok? A função é álcool, porque apesar de ser fechada, não é aromática, então não pode ser um fenol. Ela é classificada como um álcool. E para dar um nome para esse álcool, como a nossa cadeia é fechada, ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Pente, ligação simples, AN. Como tem o OH, OL. Ciclo pentanol. Precisa colocar a posição? Nesse caso não, porque a cadeia é fechada, então a primeira posição já sai daqui, não tem mais ninguém para indicar, e aí fica por isso mesmo. Então, ciclo pentanol. Vamos ver se dá para a gente correlacionar. Então, nós temos aqui, ó, corretamente, ciclo pentanol. Para fechar, então, a última estrutura, vamos lá. Vou selecionar a cadeia. As duas pontas aqui têm o mesmo número de carbonos, então eu saio de uma delas, ó, e sigo. E tanto faz também subir ou descer. Eu não consigo é pegar todas as 4 pontas, né? Mas, como elas têm a mesma quantidade de carbonos para ambos os lados, então eu posso escolher qualquer um deles. Bom, aí eu observo então que sobrou essa ramificação e essa.
Ah, não esquecendo de também atribuir aqui a função, né? Porque a gente vai usar essa informação na próxima questão. Então, novamente, nós temos OH ligado em carbono saturado, novamente é um álcool, né? E aí, vamos lá. Radical com um carbono, metil. Só que esse metil se repete aqui, então, lembra que quando repete, e nesse caso repetiu 2 vezes, então eu coloco dimetil. Dimetil. Vamos para a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Pente. Ligação simples an. Terminação ol. Posições. Qualquer lado que eu vá começar, a gente vai ter as mesmas posições. Então, escolho um deles, tanto faz. 3, 4, 5. Ó, na posição 3, o OH. E nas posições 2 e 4, os 2 radicais metil. Então, eu devo ter 2,4 de metil, 3 pentanol. Nós não temos essa opção, né? Não sobrou. Aqui foram somados todos os carbonos, ó, para dar um nome como hept, ok? Tá errado. A gente identifica a cadeia principal e o que sobrou é ramificação. Então, a gente não conta, ó. No total, eu tenho 7 carbonos aqui. Mas eu não somo todos os 7 para chamar de heptanol, ok? Então, nessa prova aqui, os únicos itens que a gente correlacionaria seriam esses. Havia alguma diferença de uma avaliação para outra, tá? Mas com relação ao nome das estruturas, a gente consegue perceber as alternativas corretas. Da mesma forma, ó, na questão 2, eu estou perguntando, né? Estou pedindo para identificar a quantidade de álcool secundário. Teve outra prova que eu pedi primário, na outra eu pedi terciário, mas enfim, a interpretação é a mesma. Primeira coisa, ficar atento porque eu estou pedindo álcool. A gente não classifica, por exemplo, o fenol como primário, secundário, terciário. A gente classifica os álcoois. Então, as questões onde nós tínhamos fenol, que eram as questões B e C, elas já caem fora, elas não me interessam, ok? Então, eu vou olhar apenas onde eu tenho os álcoois e vou classificar esses álcoois. Para classificar os álcoois, lembra que a gente vai olhar para o carbono onde esse OH está ligado. Se esse carbono onde o OH está ligado, se ele for primário, o álcool é primário. Se ele for secundário, o álcool é secundário e assim sucessivamente. Então, bora lá. Na primeira alternativa, ó, o OH está ligado nesse carbono. Esse carbono aqui é o quê? Ele é primário. Por que ele é primário? Porque ele só se liga a um carbono. Então, esse álcool também será primário, ok? Fenol pula, outro álcool. Eu olho para esse carboninho. Esse carbono, ele é secundário. Consequentemente, o álcool é secundário. Bora lá. Álcool. Olho para esse carbono. Novamente, esse carbono está ligado a outros 2, então esse carbono é secundário. O álcool também é secundário. OH ligado a esse carbono é secundário, consequentemente, o álcool também é secundário. Ou seja, se eu quero os álcoois secundários, eu tenho 1, 2, 3. Alternativa correta, letra C, ok? Primários nós tínhamos 1 e terciário não havia nenhum. Para finalizar, nós tínhamos que completar essa frase, né? Então, eu dei aqui, a estrutura indicada abaixo é composta de 3 grupos funcionais. Aldeído, o éter, que nós não estudamos, não chegamos a estudar em sala, por isso eu já estou identificando aqui, e um terceiro. E esse terceiro, sim, nós estudamos. E aí, o que eu queria que vocês preenchessem aqui, que é o fato de ter o quê? OH ligado no anel aromático. Isso é o quê? Fenol, ok? OH ligado direto no anel aromático. Se ele tivesse ligado em outro lugar, não seria fenol. Ele é fenol porque o OH está ligado direto no anel aromático, ok? Então, vamos lá, verdadeiro ou falso?
Essa estrutura possui cadeia aromática, correto? Quando nós temos aqui essa cadeia fechada com 6 carbonos, 3 ligações duplas intercaladas, ou essa bolinha no meio que representa a mesma coisa, nós temos uma cadeia aromática, verdadeiro. Não possui carbono primário. Vamos ver se isso confere. Aqui nós temos um carbono que está isolado, então ele é chamado de primário. Esse carbono aqui está ligado em outros dois, então ele é secundário, esse é secundário, esse aqui é terciário, esse aqui é primário, secundário, secundário, secundário. Então, nós não possuímos carbono primário? Falso. A fórmula molecular é C8H8O3. C8H8O3, vamos conferir. Aqui dentro do anel eu tenho 6 carbonos, 7 e 8. C8, ok. Vamos contabilizar os hidrogênios. Aqui vão 1. Aqui eu já risquei tanto que fica difícil vocês acompanharem, né? Mas vamos lá. Como o carbono faz sempre 4 ligações, ó, aqui nessas pontas, onde nós não temos mais nada ligado, vai um hidrogênio. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Então, 8 hidrogênios. E os 2 oxigênios que nós temos aqui, tá? Aliás, 3, né? 1, 2, 3. 3 oxigênios. Então, confere, fechou, C8H8O3, verdadeiro. Possui 3 carbonos terciários. Nós identificamos aqui somente um carbono terciário, portanto, falso. Possui heteroátomo. O que é heteroátomo? É quando a gente tem um elemento diferente entre carbonos. É o que acontece aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho o oxigênio, ó, no meio de 2 carbonos. Isso é o que a gente chama de heteroátomo. Por isso, verdadeiro. Certo, meus amores? Essa, então, ficou a nossa resolução da prova. Eu espero ter ajudado. E bora lá gabaritar a nossa recuperação, ok? Beijo!